Thaís, tudo bem? Oi, tudo bom, Ike? Tudo ótimo. Quanto tempo? Queria te agradecer aí por topar participar com a gente nesse projeto aí do Donos da Verdade. Não conseguia pensar em ninguém melhor que você para abordar esse tema, que inclusive me ensinou muito quando eu estava no colégio. E, Thaís, queria te estender algumas perguntas que a gente fez aqui. Tá ótimo, bora lá. As perguntas são as seguintes: o brasileiro valoriza a sua cultura? Cabe ao Estado incentivar a cultura? E como se fortalece a cultura de um país? Tá. Bom, primeiro eu queria agradecer pela lembrança, porque fazia muito tempo mesmo que a gente não se via, e queria agradecer de você ter me convidado e ter pensado em mim para falar dessas coisas. Eu acho que assim, que a primeira coisa para dizer das três perguntas é que elas parecem que são perguntas simples, mas eu acho que elas são perguntas complexas e são perguntas grandes, né? Porque pensar cultura no país significa necessariamente a gente ter que pensar no que é toda a história de construção de um país periférico e, portanto, de um país subdesenvolvido, né? É muito diferente se você fizesse essa pergunta para os países do centro da Europa, em que a relação entre Estado e cultura, entre política e cultura, ela foi se definindo de um jeito muito diferente do nosso, né? Eu acho que, assim, para a gente começar a pensar um pouco sobre o que é essa articulação, né, de pensar o quanto a esfera pública e o Estado e a instituição precisam tomar parte na cultura, o que é que significa, né, na tua primeira pergunta, a gente valorizar ou não o que é a cultura brasileira. Eu acho que a gente precisa lembrar que toda a construção do Brasil, que é muito recente, né, e que a gente precisa pensar a partir do século XIX com a independência, mas que a gente carrega e herda o que sejam todas as construções coloniais, como é que o tempo todo essa esfera da política e a esfera da cultura, em todos os seus âmbitos, literatura, música, artes visuais e também educação, porque acho que a gente não pode deixar de lado que quando a gente fala em cultura, a gente fala em educação, como é que todas essas esferas elas sempre estiveram atreladas no Brasil ao que é a esfera política, né? É diferente de a gente pensar em países com um processo histórico mais longo, em que foi se tornando possível nesses outros países, Alemanha, Inglaterra, França, fazer uma separação entre essas duas construções, né? Quando você tem um processo histórico longo, é possível a construção de uma das instituições por um caminho e que a arte ela tem ligação e ela tem conexão com as instituições públicas, mas ela pode seguir um caminho que é outro. Isso vai dar em muitas consequências, né? Desde não ser absolutamente necessário, fundamental e vital investimento público em atividades culturais, até o fato de que a cultura pode criar uma esfera autônoma de pensamento, de pesquisa e de desenvolvimento que não esteja na dependência daquilo que está acontecendo politicamente num país. A construção no Brasil ela é completamente diferente, né? Na medida em que a gente também teve um processo colonial, que não foi um processo de investimento em educação e de investimento em cultura desde o século XVI, mas a gente tem um processo que é um processo de exploração e de dilapidação, né, do país, quer dizer, a gente nunca, de alguma maneira, deixou de ser colônia, e isso dá para a gente estender até os tempos de hoje, eu vou chegar nisso, né? Mas o que é que significa pensar cultura? Quando a gente volta para o século XIX, cultura e educação, inevitavelmente, estiveram a serviço das construções de Estado naquele momento histórico do Império, né? Então, política e cultura, elas ficaram num entrelaçamento no Brasil tão profundo que foi muito difícil e ainda é muito difícil para a gente fazer a separação entre essas duas coisas, para o bem e para o mal, né? Bom, o que significa pensar isso? Significa que se a cultura fosse uma coisa tão irrisória e tão superficial, ela não seria disputada pelos estados autoritários, por exemplo.
né? Se o campo da cultura ele fosse um campo que não tivesse nenhuma importância para a vida social, para a vida democrática, para a vida pública, ele seria uma perfumaria que não estaria no campo de debate. Então, eu acho que, assim, primeira coisa para eu conseguir responder as tuas perguntas é dizer o que é a importância de a gente discutir cultura quando a gente está falando de democracia, né? E quando a gente está falando de construção de país. Então, assim, trazer esse tema, eu acho, para a página e para o debate hoje é absolutamente fundamental, né? E aí acho que vale a pena a gente fazer esse percurso histórico para a gente conseguir entender que importância é essa, né? Eu estava dizendo o seguinte, se a gente nunca teve um processo de colonização que tivesse investimento em educação, significa que o campo da cultura, e aí especificamente o campo da pintura no século XIX e o campo da literatura, eles ficaram responsáveis por explicar o que era o país inteiro. Então, assim, eu responder para você se a gente valoriza ou não valoriza a nossa cultura é muito difícil, né? Parece ser uma coisa assim muito pontual, mas não é, né? Porque assim, a primeira coisa que eu preciso dizer é quem é o brasileiro? Na tua pergunta, o brasileiro valoriza a cultura brasileira? Bom, quem é o brasileiro e o que é o povo? Primeiro. Segundo, o que é a cultura brasileira? Né? Quando a gente volta para o começo do país, o brasileiro é uma invenção feita pela classe dominante daquele momento histórico, né? Desde pensar na representação e da identidade do índio como a figura de definição do Brasil, esconder toda a população negra escravizada, né? Desde o século XVI, fazer com que a história do país fosse a história resultante de relações amorosas entre brancos e indígenas que mimetizavam, então, a mestiçagem da presença negra no Brasil. O que era o brasileiro no século XIX? Né? O brasileiro era uma invenção. E a expressão que eu usei aqui, e que é de classe dominante, porque ter elite é uma coisa muito diferente de ter classe dominante. Né? Ter elite significa pensar uma classe social com poderes e com privilégios num país, mas que tenha um projeto de nação. Se a gente está pensando aqui numa história de país que se faz por exploração e por dilapidação, significa que a gente está falando de uma classe privilegiada cujo único interesse é domínio, poder e lucro. Se eu estou falando de projeto de nação, eu estou falando de uma classe social que tem preocupação em construir o país, em participar da construção desse país, né? E isso, para a gente pensar e chegar ao século XX, significa pensar em direitos e significa pensar em deveres, né? E a gente sabe, pela história do país, como é que isso vai oscilar o tempo inteiro com grandes processos de ditadura. Dá para a gente falar, inclusive no Brasil, que a gente tem interrupções democráticas em grandes processos ditatoriais e autoritários, né? E não o contrário. Quer dizer, a ditadura e o autoritarismo no Brasil, eles não são exceção, eles são a regra de construção do Brasil, né? A gente pega o século XX, é exatamente disso que se trata. Então, quando a gente pensa em povo hoje, né? E aí para responder a tua primeira pergunta, no século XXI, eu acho que a gente tem uma novidade muito, muito interessante que deriva das políticas identitárias que a gente vem assistindo desde os anos 2000, né? Pensar povo brasileiro significa necessariamente pensar diversidade, pensar inclusão. Para eu pensar em diversidade e inclusão, então, é pensar em todas as identidades de gênero, é pensar no que sejam todas as diversidades de identidade, de gênero e de sexualidade, é pensar nas identidades de raça. Quando a gente pensa nesse sentido, falar povo brasileiro virou uma coisa melhor e mais variada, porque é possível da gente pensar nessa diversidade inclusiva. Bom, o resultado é, se o povo brasileiro é diverso,
a cultura brasileira também é muito diversa, né? Não dá mais para a gente pensar na cultura brasileira do século XIX, que colocava um pilar único do que era o Brasil. Não dá para a gente pensar no século XX, em que a gente foi buscando esses caminhos, mas esses caminhos no século XX, eles eram, sobretudo, os caminhos da elite intelectual, que ia em busca do povo, né? Então é a gente pensar todo o projeto modernista, por exemplo, da cultura, né? Que é um projeto amplo, porque ele não é um projeto de fazer literatura, de fazer só música, de fazer só teatro, mas significou também pensar em projeto de educação, né? Não existiria escola pública se não fosse essa construção do projeto modernista, né? Que chega lá e diz assim, olha, escola precisa ser universal e democrática, escola precisa ser para todo mundo, escola não pode ser privilégio. Bom, mas tudo isso que aconteceu no século XX, o que que era? Era essa elite tentando chegar e trazer essa construção que se pressupunha de cultura popular como uma estrutura baixa para chegar nessa construção que fosse uma construção de elite e a gente ter uma diminuição dos abismos de desigualdade social. Quando a gente chega no fim da década de 80, já no processo de redemocratização, depois da ditadura civil-militar de 64, o que vai acontecer, pela primeira vez na história do Brasil, a gente vai ter uma produção forte, coletiva, e que vem à tona e que vai ser ouvida e consumida por todas as classes sociais, que vem de baixo. Então, quando a gente começa a ter uma cultura que é produzida pelos pobres, pelos negros, pelas mulheres e pelos periféricos, conjuntamente, porque isso vai existir ao longo da história do Brasil, mas pontualmente, quando isso se transforma num movimento, né, carreado, trazido adiante e conduzido pelo movimento hip hop, né, no final dos anos 80, a gente começa a ter uma outra dimensão do que seja a cultura brasileira. Então, a cultura brasileira deixa de ser uma construção única e hegemônica. Depois, a cultura brasileira deixa de ser essa cultura da ida da elite ao povo e ela passa a ser o convívio de muitos estratos que estão produzindo cultura em muitos lugares. Desde a elite, né, passando pelas classes médias, chegando na periferia. Então, acho que nesse sentido a gente foi aprendendo a valorizar o que é a cultura brasileira, porque a gente foi aprendendo a ser povo na medida em que a gente foi aprendendo a produzir formas culturais as mais diversas. Então, eu acho que se você tivesse me feito essa pergunta em tempos atrás do século XX, eu te diria, puxa, não, a gente paga muito mais pau para o que se faz nos Estados Unidos ou o que se faz na Europa do que o que a gente produz internamente. Eu acho que hoje, e isso é um processo que vem muito forte com a música desde a MPB, a gente foi aprendendo a reconhecer os nossos limites, claro, mas a gente foi aprendendo a reconhecer também o que são as nossas conquistas, né? Isso fez com que a gente deixasse de olhar para a cultura estrangeira? De modo algum. Né? Dizer, não dá para a gente pensar, por exemplo, em rap sem pensar nos Estados Unidos. Mas o que é que a gente foi fazendo? A gente deixou, eu acho, de se submeter ao que sejam essas construções estrangeiras. Isso a gente aprende com os modernistas nos anos 20, mas isso foi se transformando e foi se incorporando a esse processo brasileiro de um jeito muito forte, né? E de muito valor. Eu acho que o grande valor desse tempo todo tem a ver com isso, né? A gente não se submete ao estrangeiro e a gente é capaz, então, de criar coisas novas. O rap brasileiro está muito distante do rap norte-americano e estar distante não significa ser pior, pelo contrário. A gente encontrou uma linguagem própria, né? E uma linguagem de muito peso e de muito valor. E aí, olha que coisa mais bonita, né? O que é que isso foi capaz de produzir. Como é que a partir do rap, que é, do meu ponto de vista, literatura oral, num país de analfabetos, como é que, a partir disso, foi possível, na periferia, criar uma literatura escrita
publicada, lida a partir de uma literatura oral, né? Então, hoje os caras escrevem romance, poesia, fazem sarau, uma série de coisas que as classes médias talvez não estejam dando valor, nem importância, nem consumindo, né? Enquanto a gente está aqui no confinamento assistindo Netflix, os caras, na periferia estão correndo atrás. Primeiro porque estão trabalhando, né? E não podem se dar ao luxo de ficar em isolamento. Segundo, porque a palavra passa a ter um peso e uma importância que nas classes médias e que nas classes altas a gente parece ter perdido, né? E eu não lembro a sua segunda pergunta, porque falei loucamente. Você respondeu minha segunda pergunta, inclusive. Que é se cabe ao Estado incentivar a nossa cultura, né? Mas você já respondeu isso. Respondi. Mas acho que ainda queria falar uma coisa disso e que acho que é importante de pensar no Estado, por causa do momento que a gente está vivendo agora, né? Quando o Ministério da Cultura foi criado, ele foi criado em 1985, no momento da redemocratização, né? E aí, qual que era a ideia de você ter um Ministério da Cultura? Era a ideia de que você tivesse um espaço no poder público instituído que pudesse dar conta de garantir os espaços de liberdade, de expressão, de produção, de criação, e o que significa também investimento, nas áreas de letras, das artes todas, mas também que desse conta de pensar toda a cultura popular, todo o patrimônio histórico, né, arqueológico, arquitetônico, mas que a gente tivesse, e aí sim pensar numa ideia de projeto de nação, em que a cultura nacional ela tivesse preservada e garantida não só naquilo que já existia, mas naquilo que ainda se pudesse criar, né? Dizer, isso é projeto de nação, você pensar o quanto a cultura ela é o lugar de fortalecimento e de sustentação dos estados todos de liberdade e de expressão democrática, né? Dizer, é preciso que haja política pública para isso, né? Se não há política pública, o que vai acontecer é que todos os outros interesses em jogo eles vão acabar capturando essa construção e a gente, no fundo, fica sempre com construções que são construções parciais, né? Tem um pensador norte-americano chamado Frederick Jameson, e o Jameson vai dizer o seguinte, né? Como é que no capitalismo contemporâneo, que ele chama de capitalismo tardio, como é que para o capitalismo tardio, a cultura ela é um ponto estratégico, né? Pô, a gente está agora, nesse momento, consumindo cultura loucamente, mas consumir cultura não significa refletir e pensar cultura e, por meio da cultura, ser capaz de refletir sobre as construções de um país, né? O fato de eu estar vendo live o dia inteiro, o fato de eu ficar no Netflix o dia inteiro, dizer, o fato de eu ficar nas redes sociais vendo fotografia ou qualquer outra coisa. O que acontece? Eu estou tendo uma relação com a cultura que é uma relação capturada pelos sistemas todos de mercado. A política pública, ela é justamente a possibilidade de eu resistir minimamente ao que seja essa política de mercado, né? Eu não estou dizendo que a política de mercado ela não deve existir, mas eu preciso ter contraponto. Eu preciso ter formas variadas que eu saiba, olha, eu tenho investimento numa peça de teatro que eu sei que não vai dar lucro, mas ela é fundamental e é necessário que as pessoas tenham a possibilidade de acessar esse tipo de texto, esse tipo de montagem, lá, lá, lá. Se eu não tiver política pública para isso, a gente vai ficar reduzido sempre a um único tipo de discurso. Eu acho que isso é das coisas mais complicadas. Isso eu estou pensando num Estado democrático. Num Estado autoritário que captura toda a construção cultural, aí danou-se, né? Porque aí pensar, nem precisamos pensar em hoje, se a gente não quiser se arriscar a pensar o contemporâneo,
mas é pensar o que significou a cultura para o Estado nazista. Por que é que foi tão importante para o Hitler destruir tudo aquilo que dizia respeito à arte moderna e de vanguarda? Né? Por que é que ele queimou livro? Por que é que ele queimou os quadros que ele dizia que tratavam de degeneração das pessoas e instituiu que o único modelo de arte devia ser um modelo clássico greco-latino? Né? Você tem a construção de um discurso, cultura não é qualquer coisa. Né? Cultura é construção de ponto de vista o tempo inteiro. E aí acho que, para terminar essa construção, o Ministério da Cultura é criado em 1985, hoje ele foi absorvido para o Ministério da Educação, né? Então, quer dizer, perdeu espaço e perdeu autonomia. Mas é em 1988 que o Antônio Cândido escreve um texto que, para mim, é dos textos mais importantes para a gente discutir cultura, que se chama o Direito à Literatura. E aí tem a ver com política pública, né? Porque ele escreve em 1988, ele lê esse texto durante a Assembleia Constituinte, e quando ele define que literatura é direito, ele diz o seguinte, que o campo das artes e a possibilidade de fabular e de imaginar, ela precisa ser um direito garantido do mesmo jeito que segurança, moradia, alimentação, né? Como é que o básico para que um ser humano se defina como humano dentro de um estado de direito é que ele tenha a possibilidade de imaginar. E cultura é justamente a preservação desse lugar de imaginação. Thaís, fazia tempo que eu não anotava tanta coisa. Peraí. Bom, eu só vou dar algumas colocações no que você falou que eu achei super interessante. A primeira delas é um termo que não saiu da minha cabeça desde que saiu da sua boca, que é literatura oral. Cara, você me falar que eu lembro direitinho das suas aulas, até inclusive da música Diário de um Detento. Que outro registro a gente tem do que aconteceu no Carendiru, naquele massacre, que não seja a voz dessas pessoas, né? Querendo ou não, aquilo é a nossa história e faz parte do nosso contexto brasileiro. Outra coisa que eu achei super interessante que você falou, que eu até vou contextualizar para um pessoal que talvez não entenda o que isso significa, 1988 foi quando nasceu a nossa Constituição Federal. E a Assembleia Constituinte nada mais é do que o momento que essa Constituição começou a ser homologada. E você ter uma pessoa tão à frente do seu tempo quanto Antônio Cândido, de ler o que, na verdade, está escrito, porque nossa Constituição é uma Constituição linda, ela simplesmente não se efetiva nas vias de fato, né? Exato. E, cara, tô maravilhado com a aula que você deu, acho que fazia tempo, assim, realmente que eu não anotava tanto, e, bom, você sabe que eu não anotava muito, né? Mas, Thaís, muito obrigado, cara. Imagina, querido. Vai ser um É fundamento. meu prazer. Obrigado, viu, Thaís? Nada, meu prazer. Eu adoro falar dessas coisas. Foi ótimo. Na hora que você me mandou as perguntas, eu falei, cacete, eu vou conseguir falar disso. Quem me ensinou a fazer pergunta, Thaís? Sou aluno de Santa Cruz, meu. Só faltou o fundamento da pergunta. Que aí a pergunta podia estar na sua prova, mentira? Total. Bom te ver, Thaís. Um beijão. Bom também, querido. Beijo. Tchau.